E aí, amigão, como é que você tá? Tudo bom? Eu estou ótimo, agradecendo aí meu bom Deus por mais um vídeo e mais um dia na presença dele, né? Todos os dias nós temos que agradecer a Deus pela maravilha de estarmos vivendo na presença dele, né? Verdade? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto bem polêmico, mas que é um assunto bem interessante, que é a transferência de responsabilidade. Sim, nós vamos falar sobre transferência de responsabilidade. Então é muito comum, em boa parte dos países, e principalmente no Brasil, essa transferência de responsabilidade. O que é isso? Isso é o seguinte: a pessoa ela tem uma culpa, né, e ela não admite o erro, e ela fica jogando o erro que é dele para uma outra pessoa. E eu vou te dar vários exemplos aqui, né? Por exemplo, né, de repente tem um adolescente que entra no mundo das drogas, né? E isso é muito comum, tanto nas classes baixas, médias, altas, todo mundo tem esse tipo de problema. E ele começa a culpar os pais, né, por ele estar entrando naquele problema ali. E muitos deles culpam, né? Não sei se o pai também tem culpa, né? Mas pode acontecer de muitos culparem a sociedade, culpar o pai, a mãe, e nunca admite a culpa em cima daquilo que ele fez, né? E é muito comum isso acontecer no Brasil. Então, existem, por exemplo, né, amigos meus, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que é psicólogo. A gente participou do curso Casados para Sempre com ele, né? E ele é psicólogo. E ele tem um filho que era viciado em droga, que dava muito problema, né? Muita discórdia na família. O filho só trazia decepção e levava a família sempre a ter problemas, né? E aí muita gente culpava ele. Como que pode, você sendo psicólogo, o seu filho, né? Você não soube educar seu filho, a culpa é sua, né? Começa a jogar a culpa de um para outro. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você é um pai e você educou o seu filho da melhor forma e sua consciência está limpa, tá tranquilo. Não é porque você educou seu filho que ele vai seguir os princípios, né? Existem muitos casos de pessoas que foram criadas da melhor forma possível e mesmo assim não seguiu as orientações bíblicas e se desviou do caminho do Senhor. Existem muitos casos desse tipo. E é uma pena, porque Deus, ele está com as pessoas 24 horas e nós muitas vezes tomamos decisões erradas na nossa vida. Então não é porque o filho desse meu amigo é viciado em droga que a culpa é dele. Você está entendendo? Então existem casos, por exemplo, assim: poxa, fulano é uma benção, mas o irmão dele, nossa, o irmão dele é terrível, né? E qual é a culpa, né? A culpa não é transferível, né? Então não é porque um irmão é bom que a culpa do que é ruim cai sobre ele. E a sociedade não entende isso. A sociedade começa a culpar, aí começa a fazer as seguintes perguntas: mas por que esse irmão não ajudou o outro? Por que o pai não fez alguma coisa? Provavelmente deve ter feito, mas mesmo assim a pessoa foi para o caminho ruim, tá bom? Então a responsabilidade, ela não é transferível, né? Nossa culpa é nossa culpa, nós vamos responder por tudo que fazemos, né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, ó: você tem que mover, você tem que fazer alguma coisa. Se você ficar numa cama, dormindo o dia todo, e se você não buscar, nada cai do céu. As coisas são difíceis, a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás, né? A pessoa não gostou muito do que eu falei, mas eu falei pro bem dela, né? Eu lembro que eu tinha um amigo que jogava videogame comigo, né? E hoje eu não jogo mais com pessoas, eu jogo sozinho, nas horas de folga. E aí ele falei com ele: moço, você fica madrugada jogando videogame, você tem 3 filhos, você tem que trabalhar, queridão. Cadê o trabalho, né? Ah, mas eu não acho emprego. Não, moço, você tem que se virar. Se você não acha emprego, você vai fazer um bico. Você vai ficar numa loja, vender, entendeu? Você vai fazer alguma coisa, vai se virar. Não é fácil achar emprego mesmo, não. E nada cai do céu, a gente tem que lutar. Tudo que eu alcancei na minha vida foi com muito esforço, né? E a gente tem que lutar, né? Então, pessoal, a culpa não é transferível, né? Esses dias mesmo, eu estava assistindo uma reportagem, um adolescente de 16 anos aprontou,
né? Ele aprontou, pegou o carro, bateu e tal. A avó do menino, que não tinha nada a ver com isso, foi culpada do erro do menino. Aí eu pergunto para você, é muito fácil então, eu vou lá e culpo a avó e o menino sai ileso. Não, culpa o menino, ele tem que ser penalizado pelo que ele fez, ele tem que entender o erro que ele fez, né? Isso é muito fácil, é só você culpar o outro, e é assim que faz no Brasil. Ah, ele é traficante? Ah, coitado, nasceu na favela, vai virar traficante. Não, senhor. Eu conheço muita gente que nasceu na favela que é honesto, trabalhador e que dá exemplo, tá? Eu mesmo nasci aqui em Minas Gerais, porém eu morei no Rio de Janeiro quando era pequeno e mesmo passando por toda aquela violência ali que eu vi, muita gente que deixou até trauma comigo, não me afetou. Eu continuei trabalhando, lutando, ralando para dar uma qualidade melhor para minha família, tá bom? Então, a culpa não é transferível. Então não adianta você vir aqui no meu vídeo e falar assim, ah, mas a culpa é de Deus. Eu já conheci gente que falava assim, não, mas eu casei com fulano porque Deus não fez nada. Meu querido, Deus te arrastou até o altar? Deus mandou você casar com... A pessoa não pergunta nada para Deus, ela faz da cabeça dele e depois quer culpar Deus. Ah, me ajuda aí, né? Ah, mas eu tive um filho na hora errada. Foi Deus que mandou você ter o filho ou foi você que fez besteira? Entenderam? Tá entendendo o que eu estou dizendo? O livre-arbítrio, pessoal, é a maior prova do amor de Deus, porque Deus vê a pessoa fazendo a coisa errada e mesmo assim não interfere. A decisão é sua. Mas no dia que você passa a tomar a decisão certa, de seguir o Senhor, de buscar a Deus e de mudar totalmente a sua vida, de se converter, aí Deus se alegra. Mas a decisão é tua. Então para de culpar os outros. Para de culpar as pessoas pelo aquilo que você fez. Para de culpar seu pai, sua mãe. Admite o seu erro. Ah, eu não consegui, não sei o quê. Moço, é você, né? Ah, mas eu fui assim porque meu pai me tratou aquilo e tal. Muda a sua história. Muda a partir de agora que você está vendo esse vídeo. Você tem braço, tem perna, às vezes nem tem, mas se você tem vontade, você pode mudar a sua vida, né? Você pode ser uma bênção na vida das pessoas, mudar a história das pessoas, né? Então para de culpar os outros, para de culpar Deus e admite o seu fracasso. A primeira coisa que nós temos que fazer para poder crescer é admitir o nosso erro. A gente nunca pode curar uma ferida sem saber que ela existe, né? Você nunca vai curar uma ferida sem ver ela, né? As pessoas querem curar a ferida sem ver, não dá. Uma ferida se trata como? Você tem que ver onde que ela está, né? Passar ali um medicamento, deixar ela exposta, né? Passar um álcool, né? Pôr um curativo e aí ela vai ser tratada. Sem expor a sua ferida, você nunca vai tratar ela, tá bom? Então para de culpar os outros e admite a sua responsabilidade na história. E temos que parar com isso. Ah, o pastor, ele não pregou para a ovelha e aí a ovelha se perdeu. Meu querido, todo mundo sabe o bem e o mal. Não tem essa não. Não adianta chegar aqui no meu vídeo. Ah, eu não sabia. Quem não sabe? Você não sabe o que é certo e o que é errado? Você sabe, não fica dando migué, né? Ah, mas o pastor podia ter me dito. Não, meu querido, você sabe o que é certo e errado. Não fica dependendo dos outros, não. Se você roubou, você sabia que era errado. Ah, se você, né, estava ali mexendo com algo ilícito, uma droga, você sabe que aquilo é errado. Todo mundo está falando aí nos noticiários que droga destrói e tal, e você mesmo assim quis praticar daquilo. Ou talvez seus amigos te chamou para um baile funk e você sabe que tem coisa errada lá e você fez o erro. Então para de culpar os outros, assume a tua culpa, né? Ah, mas é meu pai. Não, meu querido, é você, Deus está olhando para você, Deus sabe a sua responsabilidade. Como eu disse, existem sim pais negligentes, mas não é porque o pai foi negligente que você precisa ser, né? Você pode mudar a sua história a qualquer dia que você quiser, basta deixar Deus entrar no seu coração e mudar a sua história, mudar a sua vida, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, fique com Deus
E um feliz 2021, porque esse vídeo já deve sair em 2021, para você, e que Deus possa abençoar esse ano, que nós possamos vencer essa batalha dessa doença, né? E teremos vitória se for da vontade do Senhor, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e fui, queridão!